Olá, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedinho, como tem feito aí todos os domingos aqui para assistir o nosso Domingão do Carlão aqui pelas lentes do Canal do Boi. É o seguinte, gente, antes de apresentar meu convidado, eu queria mais uma vez agradecer o patrocínio da Employer, a Employer que entende tudo do RH, está aqui na minha camisa, a Employer que é nossa patrocinadora aqui já pela terceira temporada consecutiva. Também quero agradecer ao pessoal da plataforma Agro Revenda. Essa aqui é a revista Agro Revenda, que é a plataforma de informação da distribuição do agronegócio brasileiro. E agradecer toda a audiência que a gente tem aqui no Brasil e no mundo através dos nossos canais nas redes sociais. Bom, gente, Domingão do Carlão é sempre uma alegria, mas hoje uma alegria maior ainda, porque eu tenho a oportunidade de trazer aqui uma entrevista com alguém que tem aí um case muito importante de superação. Vocês sabem, a gente tem aí a gente vem nos últimos anos tendo a superação de ter emagrecido 80 quilos sem fazer cirurgia bariátrica e tal, mas agora vocês vão conhecer uma história de profunda superação. Aqui do meu lado está o hoje empresário Paknush Karagani. Ele é indiano, ele é iraniano, nasceu no Irã e em determinado momento da sua vida precisou tomar a decisão de ter que sair do seu país, de ter que abandonar o seu país e tentar a sorte em outro canto, em outro lugar. E para nossa sorte, nós brasileiros, ele acabou vindo para o Brasil. Hoje reside aqui em Luiz Eduardo Magalhães, que cedia a nossa Bahia Farm Show, uma exposição tradicionalíssima, Oeste Baiano, que é tão importante para o nosso agronegócio. E eu tive a honra, veja só, de conhecer aqui. Eu tomei café durante 3 dias, os 3 dias que tive aqui, vim tomar café aqui no hotel que ele tem aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Fui super bem atendido, fui muito bem recebido. E hoje estava lendo ali num painel, vocês vão ver aí um mural que tem a história dele, e me chamou a atenção. E aí a gente teve a felicidade de ele poder nos receber aqui para a gente gravar esse programa. Ô Pac, obrigado por você nos receber, pelo seu tempo aqui. Eu que agradeço, Carlão. Para mim é um prazer estar contigo e estamos aqui para isso. Maravilha. Escuta, eu gosto de falar que todos nós temos alguma coisa na vida que pode inspirar outras pessoas. E eu acho que é um dever de todos nós fazer com que essa inspiração floreie, né? Que todo mundo conheça. Parabéns aí pela sua trajetória, eu já dei uma pincelada, mas aqui no Fala Carlão, eu já te falei que você é empresário hoje, mas ninguém nasce empresário e o foco do nosso trabalho é sempre contar um pouco da trajetória. Então eu queria que você mesmo contasse para nós como é que foi essa decisão de ter que sair do país, de ter que abandonar a casa que você nasceu. Me conte como é que foi isso. Na verdade é uma história muito longa, mas já deu início numa determinada época da minha infância, onde começou a guerra entre 2 países, Irã e Iraque. E quando eu alcancei a idade, quase 18 anos, eu tive que pensar 2 vezes antes de servir o exército ou optar por estudar de alguma forma. Como eu não tive possibilidade de estudo, eu não gostaria de servir o exército por não matar e não morrer. Eu tomei a decisão de sair do país para buscar uma vida de mais paz e poder projetar alguma coisa para o futuro da minha família, né? Deixa eu te falar, antes de você contar essa jornada de ter que fugir do país, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi a sua infância, como é que foi o berço, o que seu pai, sua mãe faziam lá? Somos de uma família muito pobre, somos 7 irmãos, uma família de 9 pessoas. E meus pais praticamente são analfabetos e não possuíam empresas, não possuíam um trabalho assim que pudesse nos manter. Então tivemos uma vida super simples, uma infância de pobreza e sempre precisando de algo e o outro, devido pouco à renda que existia na família. Era uma realidade, essa pouca renda, essa pobreza que você se refere,
do ponto de vista de comida, do ponto de vista das necessidades básicas, isso era uma realidade? Vocês tinham isso ou foi uma coisa mais difícil? As necessidades básicas sempre tiveram, mas a gente se adapta conforme o poder aquisitivo que existe na casa da gente. Então, optar por coisas e outras, isso depende só da gente. E se conformar com aquilo que existe naquele momento, né? Mas não havia luxos, não havia nada de assim, uma vida de conforto, falando financeiramente. Do ponto de vista assim, quando que você começa a se dar conta de que aquela vida você não pode, você tinha uma opção de melhorar de vida. Como é que isso foi? Logo cedo, com mais idade? Quando que você falou, não, eu posso mudar a minha vida? Não, esse sonho de empreender, na verdade, desde 12 anos de idade, nasceu dentro de mim e que eu sempre vi algo positivo relacionado a isso. Eu nunca consegui pensar de trabalhar por horas, prestando serviço em algum local de trabalho. Sempre pensei de empreender e ouvi possibilidades nesse caminho. Não sabia o que vou fazer, mas que tinha certeza que seria empreendedor, isso já estava desde minha adolescência. Bacana. A guerra, para a gente situar aqui, né? Quando que a guerra começou, você era menino? Como é que era? Eu tinha 9 anos de idade quando começou a guerra, isso. E desde então, até meus 17, a guerra perdurou e obrigou o momento da minha saída. E aí você teve que pensar o seguinte, o seu destino era ou fugia, ou saía do país, ou teria que ir para a guerra. Teria que ir para a guerra e destino possivelmente era morte, porque poucas pessoas voltam. E quando voltam, o cenário de guerra é isso. Você volta morto também, porque de tantas cenas de mortes, de matança, aquilo tudo, eu acho que psicologicamente uma pessoa que retorna de uma guerra nunca mais é a mesma. Ela está, de certa forma, morta também. Sim, com certeza, pessoas morrem, morrendo literalmente ou não. Agora, Pacnucci, eu queria... Como é que foi essa jornada? O dia que você decidiu falar assim, estou indo embora, você se lembra disso? E como é que foi essa jornada de sair do país? Lembro muito bem. Eu tinha meus 17, ia prestes a fazer 18. Aí já alinhei com meus pais, fiz o pedido para eles que eu queria, sim, realmente sair. E eles concordaram, não faltou esforço para que eu pudesse fazer a travessia, que eu fiquei alguns dias no deserto, até alcançar o país vizinho, que é o Paquistão. Daí consegui a permanência de lá, através da ONU, e aguardando o tempo de escolha de um país. Surgiu o Brasil, falei, é ali que eu vou. Eu vi numa revista Lugar Muito Verde e gostei, cidades bonitas. Eu me agradei muito e optei por Brasil. Bom, só para a gente situar ainda na sua família, você falou 9 pessoas, 9 irmãos, e nessa altura todos moravam no Irã. Sim, sim. Foi o primeiro a sair de casa. Depois, posterior a isso, eles também conseguiram sair aos poucos. Ah, tá certo. Quanto tempo você demorou para se reencontrar com seus familiares, seu pai, sua mãe? A primeira vez demorou por 20 anos. 20 anos? A primeira minha visita no Irã foi há quase 20 anos depois. Mas e a sua mãe e seu pai saíram do Irã quanto tempo depois de você? Logo depois que eu estive no Irã, depois de 2, 3 anos, eles saíram, porque já vai fazer 35 anos no Brasil já, que eu estou aqui desde 87. E seus pais foram para onde? Foram para a Austrália, agora eles residem lá, inclusive alguns irmãos também, que eu tenho 2 irmãs e um irmão que mora na Austrália, e tenho 2 irmãs nos Estados Unidos. Agora, você veio para o Brasil, os seus pais foram para a Austrália e você reencontrou eles na Austrália antes? Sim. Quanto tempo demorou esse primeiro reencontro? Não, depois que eu
tive a visita lá no Irã, eu fui há 12 anos atrás e recentemente, final de ano, nós estivemos lá também durante 2 meses. Quer dizer, você veio para o Brasil, chegou aqui em que ano? Eu cheguei em 87. E aí, Em 2005, eu visitei meus pais pela primeira vez? pela primeira Então você vez, ficou de 1987 até 2005 sem ver seus pais? sem ver meus pais. Só através de telefone. Por sinal, ainda a tecnologia era muito Precária, né? precária na época, não havia internet e tudo. Era aqueles postos de telefone que eu teria que fazer ligação e aquele negócio. Então, possibilitou logo depois essas visitas através de imagem, que melhorou muito, né? Muito. Agora me diga uma coisa, você veio para o Brasil, chegou por onde? Como é que foi essa sua chegada aqui no Brasil? Eu morei em Mojimirim. Cheguei em Campinas, fui para Mojimirim e fiquei lá durante 1 ano, aprendendo a conversar, aprendendo lidar com a vida cotidiana do Brasil, que inicialmente não é fácil. Por sinal, cheguei sem dinheiro nenhum. E no Brasil não há recursos para que eu possa assim proporcionar para quem chega. O governo também não tem recursos para isso. Então tive que trabalhar de imediato. Depois de 30 dias, eu fui trabalhar numa serraria, onde não precisava conversar muito, só serrando madeiras. E logo depois eu fui trabalhar numa outra fábrica, até eu aprender a conversar. E a partir daí já tomei a decisão de ir em busca de uma vida de empresário, de trabalhar como autônomo. Sim, entendi. E foi assim que aconteceu. E de Mojimirim, para onde você foi? Mojimirim, eu tive que tomar a decisão de escolher um lugar. Como para mim o Brasil ainda era desconhecido, e normalmente eu não me via nos capitais. Eu sempre gostei de cidades menores, onde as pessoas se conhecem com mais facilidade, se cria confiança com mais facilidade e o movimento é menos. Então, durante 1 ano eu fui trabalhar prestando serviço para a fé Bahá'í, que é a minha religião, e onde conheci várias cidades. E quando eu optei de morar, foi em Gurupi, Tocantins, onde permaneci por 10 anos, onde eu conheci a minha esposa, onde decidi por criar uma família e seguir na companhia. Para fazer um parênteses, porque eu não posso deixar de me chamar a atenção, eu queria saber, me fala um pouquinho sobre a fé Bahá'í, quais são os conceitos dessa religião? A fé Bahá'í é uma religião que nasceu no Irã há quase 2 séculos e propõe a unidade mundial de todas as raças e povos. A gente acredita que não há diferença entre raças e classes sociais e, por sinal, a existência de fronteiras, porque nós consideramos que a Terra é um só país e seres humanos são seus cidadãos. E que essas fronteiras foram criadas, são linhas imaginárias, devido aos seus lideranças e egos e poderes, uma série de palavras de arrogâncias que criaram um modelo de fronteiras. Mas a gente acredita no direito iguais entre homens e mulher e vários outros ensinamentos que vêm mudando, na verdade, o mundo inteiro devido a essas mensagens divinas. Eu tenho um amigo, o Adir do Carmo Leonel, tem 84 anos, e ele fala que o tempo e outras convenções são invenções do homem, porque para Deus não existe essa divisão. Né? Não, de forma alguma. Existe um mundo só e uma criação e que está em expansão e, por sinal, nós precisamos acompanhar essa expansão, crescimento mental e espiritual para que a gente possa alcançar Deus está próximo cada vez mais, né? Aí eu acho que de Gurupi a sua história já chega para cá, né? Sim, sim. Em Gurupi, quando eu conheci minha esposa, eu optei de arrumar um trailer para vender lanches numa determinada época. Passei a ter uma frutaria, e sempre pensando de negócios.
e com vontade de crescer. Apesar de ser novo, de pouca experiência relacionada ao mercado financeiro, trabalho e profissionalmente falando, não tive possibilidade de aprender algum tipo de artes, vamos dizer, que seja na linha de trabalho. E optei por trabalhar isso após sacolão, num determinado época, como nós tivemos alguns problemas de saúde e o cenário mesmo do mercado de trabalho, a gente chegou a zerar todos os recursos que nós tínhamos. Aí um dia, porventura, vim conhecer Luiz Eduardo Magalhães, cheguei numa noite, umas 7 horas, 8 horas, vi um movimento muito bacana, por sinal vim de carona, voltei de carona. Olha só que história bonita. E simplesmente falei para minha esposa, vai ser o lugar da gente crescer. Agora vamos ver como e o que é que nós temos para isso acontecer. Onde a gente morava numa chácara, tinha umas galinhas lá, falei, vamos levar essas galinhas, que essas galinhas vai ser nosso início. E havia 21 galinhas, falei, vamos, é essa que é. Trouxemos para cá e comecei a cozinhar em casa, vendia numa Kombi. E o único recurso que havia. Falei, não, eu vou parar no meio da rua, pessoas vão comer em pé, e é assim que vai acontecendo. E foi muito bacana, porque as pessoas acolheram nós aqui e acreditaram, confiaram no nosso trabalho, e daí para frente já não parou mais. Cada vez a gente dando passos pequenos passos para poder ir alinhando e conseguindo se manter. Quer dizer que então você começou com umas galinhas aí? Com umas galinhas. E essas galinhas não só eram de ouro, os ovos de ouro, pessoas comentam muito, tem essa história, mas já eram elas de ouro. Entendi. Que nos trouxe um êxito diferenciado e a gente é muito realizado hoje, né? Nessa altura da vida, vocês já tinham filhos? Como que é? Tinha 2 filhas nessa época, quando nós viemos para cá. Eu perdi uma das minhas filhas com 7 anos de idade e... Essa doença que vocês... Isso, exatamente. Ela já nasceu com alguns problemas e permaneceu conosco até os 7 anos de idade. E a nossa dedicação, todo o nosso objetivo era em torno dela para que pudéssemos mantê-la, né? É o que nos trouxe para cá, é o que nos fez criar mais força ainda para poder vencer, porque havia muita necessidade, principalmente naquela época que nós viemos para cá. Então, tudo isso foi formando com passos pequenos, até a gente alcançar e conseguir projetar alguma coisa para a vida, porque o nosso objetivo, ela já surgiu num determinado época, eu diria há quase 20 anos, é um sonho que nós tivemos, que hoje é a realização do hotel, mas passou muito tempo para poder se formatar. Como é que a sua relação com Deus, em função desse acontecido da sua filha, primeiro ele te deu uma filha, né? Depois ele levou sua filha assim tão jovem. Como é que ficou a sua relação com Deus em função desse acontecimento e como é que você trata isso até hoje? De uma certa forma, eu tenho Deus no meu coração, Deus vem nos acompanhando, a gente acredita nessa total existência de Criador e a gente se curva sempre. E nada do que acontece em nossas vidas, na verdade, não se trata de nenhum de um castigo, porque muitas vezes as pessoas confundem de olhando para isso como um castigo ou como um benefício. Eu acredito que Deus não interfere nos assuntos como tais. É uma natureza que nasce, é uma natureza que corre e segue seu percurso, e a gente é sujeito a tudo isso. Então, em nenhum momento permitir que viesse pensamentos com temperos de castigo, que foi bem feito ou mal feito, nada disso aconteceu. A gente sempre tem essa crença com muita força e muita fé e acreditamos que sempre Ele está nos acompanhando. E todo o nosso crescimento, a gente tem certeza que a mão dele está no meio
e nos protegendo, nos elevando e amadurecendo cada dia mais e para olhar para esse mundo imenso e infinito com os olhares de um servo. Olha, maravilhoso esse seu depoimento. Eu queria... Como é que chama a sua esposa? Ina. Ina. Isso. E a filha? E as filhas? Eu tenho uma filha que trabalha conosco, que chama Faronak, e a que Deus levou chama Farzoné. Maravilhoso. Que depoimento bonito. Vamos seguir aqui. A Kombi te deu... a gente está gravando isso aqui no hotel, no Pac Hotel, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, um hotel que tem todo o conforto aqui do mundo. Eu queria que você falasse como é que você sabia para onde você estava indo, como é que foi da Kombi para o restaurante, me conte como é que foi a evolução disso. Então, no primeiro momento, a Kombi nos deu uma visão de que havia possibilidade de formatar negócio através daquilo. E como eu não sou homem de parar, já nasci para empreender, eu penso em empreender sempre e dando passos sem parar, correndo toda a vida um certo risco, claro, mas a Kombi, ele nos deu essa visão de que poderíamos trabalhar. Logo mais a gente partiu para um comércio, através desse comércio pequeno a gente já deu outro passo para um restaurante maior, mas logo quando nós saímos da Kombi, que a gente teve essa visão de crescimento, já surgiu esse sonho de um hotel. Entendi. Por isso que eu digo, a gente já sabia onde estava indo. Entendi. Então, esse desejo quando surgiu, a gente também não mediu esforço, porque requer muita dedicação. Aquela hora você disse de uma história de superação, mas superação vem de fato com muita dedicação. Existe muitas dores, existe muito sacrifício, você tem que renunciar a N coisas para você poder estar alcançando o objetivo que você tem dentro de você. E motivos para desistir não vai... Todo dia tem, né? Toda hora, na verdade, existe esses pensamentos arrodeando. Mas quando você tem firmeza e sabendo o que você quer realmente dentro de você, porque os desejos precisam ser reais, tem que vir de dentro, tem que fluir de forma natural. E onde a gente decidiu, vamos comprar um lote e nós vamos ter um hotel. A qualquer hora, qualquer dia, qualquer ano, isso vai acontecer. Isso vai depender de nós. Então, começamos a trabalhar com esse objetivo. E quando é que você falou, chegou a hora? Então, em 2015, a gente já tinha esse lote, já tinha terminado de pagar e tudo. Nesse momento, agora é a hora de a gente projetar o que realmente nós estamos querendo. E, por sinal, nem dinheiro tínhamos, né? A gente estava pensando só no objetivo. Mas o recurso, que é o principal, ainda estava distante. Porém, a gente foi trabalhando de pouco a pouco, fazendo projetos, formatando arquitetonicamente falando, uma série de projetos requer antes disso tudo. Antes de colocar o primeiro tijolo ou fazer o alicerce. Isso. Aí, a partir do momento que a gente conseguiu formatar o que nós queríamos, como ele ia ser, a gente foi no banco, nós tivemos instituição que nos liberou esse recurso de construção. Isso em 2015, foi liberado um recurso e a gente conseguiu comprar os tijolos primeiros e realizar esse sonho, né? Então, foram 2 anos de construção. Em 2017, a gente inaugurou esse hotel. Já vai mais de 7 anos, graças a Deus. Está um cenário muito bom e a gente é muito feliz com isso. Entre o hotel e a Kombi aí, você falou que tem um restaurante, uma pizzaria e que leva seu sobrenome, seu nome, né? Sim. Tudo aqui leva o seu nome, né? Tudo leva o nome. Para quem não está hoje conhecido mais como PAC,
mas está em todas. O restaurante nosso, ele também foi crescendo aos poucos. Nós tivemos pizzaria, nós temos pizzaria e hoje nós estamos com 2 restaurantes, que fica um na beira da pista com um segmento voltado para o modelo de negócio que nós já tínhamos e o novo restaurante que está agregado ao hotel para atendimento público e os nossos hóspedes com um ambiente com mais sofisticação e cardápio diferente. Depois nós vamos dar uma olhada lá para mostrar para você se puder, né? Eu É gostaria. verdade que tem uma Kombi lá na Sim. parede lá, né? Sim, tá lá. Você é dos meus, assim, uma pessoa que não só não esquece, mas faz questão de valorizar aquilo que as imagens e vamos dizer assim, as suas raízes ao longo do tempo, né? Com certeza. Eu não me prendo ao passado, porém eu valorizo muito o meu passado, porque quem dá valor ao pouco é porque vai valorizar o muito. Quem não dá valor ao pouco não vai ter muito. Agora, você viu esta cidade, você está aqui desde quando? Estou aqui desde 2000. Desde 2000. Quando você chegou aqui em 2000, como era essa cidade? Assim, de habitantes, nós estávamos com praticamente 30 mil pessoas. Era uma cidade bem pequena, não havia asfaltos ainda em lugar e não tinha ainda tantos bairros. E hoje nós estamos falando de mais de 100 mil habitantes. Então, era uma cidade bem difícil, dependioso muito, tanto questão médico, saúde, quanto toda a organização e questão lojas. Era uma cidade bem simples, pequena ainda. Estava em formação, né? E dependia tudo de barreiras nessa época. Hoje não, hoje já cresceu muito, está praticamente superando muitas cidades e é um destaque no cenário do Brasil, né? Com certeza, principalmente em relação ao nosso agronegócio. Agronegócio é tudo, agro é próspero, eu tenho isso dentro do meu coração, que tudo que você mexe relacionado ao alimento, ele é sagrado. Ele já não é somente um negócio, mas ele tem um valor contido que é espiritualidade e sustentabilidade, é uma coisa assim super sagrado. Olhando aqui a sua trajetória, nós estamos chegando já praticamente nos finalmente aqui, falta um minutinho para a gente terminar o nosso programa. Como é que é a sua relação com a sua família na hora do jantar? Vocês agradecem? Como é que é você olhar em perspectiva e falar assim, olha, temos muito mais para... Você tem muito mais para agradecer. Como é que é esse seu sentimento de gratidão? Essa gratidão já é no coração da gente dia a dia. Em várias conversas a gente sempre toca no assunto da Kombi, o estado que nós vivíamos, como é que era a situação. E por sinal, nunca faltou essa mesma gratidão. Quer dizer, o tamanho da gratidão é exatamente igual. Pode ter modificado muitas estruturas, mas a gratidão é constante sempre. Maravilha, gente. Que conversa boa. Olha, queria te agradecer. Como é que chama o seu pai? Seu pai mora na Austrália, é isso? Mora na Austrália. Meu pai chama Uti Atolá e a minha mãe chama Istrat. Maravilha. Olha, eu sei que sua mãe também se foi recentemente. Estando com seu pai, você manda um abraço e manda esse vídeo pra ele, com certeza. Pode deixar que vai ficar muito feliz. É isso aí, gente. Olha que história mais linda de superação e de construção, de olhar para frente e de acreditar e ter fé na vida. Obrigado, viu, Pac? Eu que agradeço e eu quero deixar a frase que eu digo, que pode criar esse objetivo, pode ir atrás, dedicar, que uma hora vai acontecer todo o desejo que você tem. Maravilha. Gente do céu, mais legal do que isso, mais gostoso do que isso, de começar um domingo dessa forma, simplesmente impossível. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, a gente se vê com certeza aqui mesmo, domingo que vem, no nosso Domingão do Carlão.